A gente vai aprender a fazer uma receita especial aqui de biscoito, um faça e venda, que você pode descobrir seu talento, não é? Vamos lá, então. Vamos lá. Eu posso ir cantando, então, para você? O que você quer fazer é a massa primeiro. Vamos para a massa? Vamos fazer a massa primeiro. Então, ó, 160 gramas de açúcar. Isso. R$ 200 gramas de manteiga. A manteiga não tem marca, tá? Precisa ser manteiga, mas pode ser a marca que a pessoa mais gosta. Barata que ela encontrar, não tem... Não tem problema. Não. E a gente bate esses dois primeiro. A gente bate para a manteiga agregar, né? Até fazer uma farofinha. Rapidinho. Bem pouquinho, só para ela juntar. E aí, a gente vai acrescentar a baunilha. Tá cheiroso esse estúdio aqui, viu? A baunilha, eu comprei essa porque na minha cidade eu só acho a baunilha escura, né? É uma colher de baunilha. Mas a baunilha branca fica muito gostoso também. Não tem problema, eu posso usar qualquer uma? Não, as duas baunilhas e a cor fica bonita dela. Então, uma colher. Uma colher. E pode essência. ser também como é que se diz? Pasta saborizante. Também funciona bem. Legal. Eu dou uma mexidinha? Uma batidinha leve aqui, só na hora da baunilha. Pra massa pegar. Para agregar um pouquinho mais. E eu coloco ovo. Essa parte, ela precisa ser bem feita. Nossa, tá muito cheiroso já. Um ovo médio. Delícia. Um ovo médio. Pode ser de médio para grande, porque um ovo que eu sempre comprei um ovo médio. E eu tenho achado que ele tá muito pequeno ultimamente. Daí eu tô colocando até um pouco menos de farinha. Muda, né, o tamanho, assim. Mas o ovo grande eu não gosto de usar. Eu gosto de usar o médio para essa receita. E dá diferença na massa? Ela pode desandar, por exemplo? Ela vai ficar muito seca, né? Se for pouco ovo. Então, eu vou vendo na hora que eu coloco. Eu coloco um pouco menos de farinha e dou o ponto. Então, agora a gente tem que bater direitinho para agregar e fazer a cremagem direito. Tá. É muito simples, o biscoito amanteigado não tem muito segredo, até porque é uma massa que ela não é muito manuseada, porque a gente não quer ativar o glúten. Então, a gente mexe pouco na massa. Eu vou colocar o trigo e só agregar. E só agregar, ela é diferente do pão, né? Que a gente tem que sovar. É diferente do pão, que tem que sovar, né? Aí a gente já... Depois que bateu tudo, a gente vai acrescentar. 400 Aqui gramas eu tenho de trigo. 400 gramas de trigo, mas como eu falei do ovo, eu achei que ele tá pequeno. Eu vou colocar um pouquinho menos, daí se eu precisar de mais, eu coloco. Perfeito. E essa porção dá quantos, mais ou menos? Essa receita, essa massa? Essa receita dá uns 30 biscoitos. Bastante. De um tamanho bom, de um tamanho bom. Aqui eu poderia colocar direto na batedeira, mas ia sair muita poeira, né? De farinha. Ia sujar tudo aqui. E eu poderia fazer na mão também. Como eu até fiz bastante tempo na mão. Mas ultimamente eu comecei a usar a batedeira só para me ajudar mesmo, né? Para facilitar. E funciona direitinho. Então eu só dou aqui, pelo menos para farinha... Dá uma misturada, ó. Não tem problema sujar aí. A poeira ainda sai. Aí agora aqui eu vou... Cada um tem a sua batedeira, né? Aquelas batedeiras mais profissionais, ela tem uma velocidade bem lenta. Então você pode fazer ela até o fim na batedeira. Essa daqui é igual a minha, ela não consegui encaixar. Não vai, então... Aí eu termino ela. A gente vai dar
O menos que a gente puder e conseguir manusear a massa... Melhor. É melhor. Fazer o bolinho, ó, eu coloquei menos trigo e eu achei que ela ainda ficou mais sequinha, mas tá bom. Então eu não preciso Não precisa mesmo, colocar mais. A gente vai sentindo isso na massa quando vai fazendo. na massa. E toda vez que você faz, né, os biscoitos, você vai aperfeiçoando uma coisa ou outra, testando uma coisa ou outra? Então, a gente, por exemplo, os sabores, né, vai mudando. Eu já substituí a baunilha por raspas de laranja. Fica maravilhoso. Legal. Limão por raspas de limão. Também fica uma delícia. Se eu coloco gotas de chocolate, fica excelente. E aí a gente vai, né, experimentando, né? Para o glacê, eu prefiro a massa básica. Entendi. De baunilha. De baunilha. Porque senão mistura muitos sabores. Às vezes as pessoas perguntam, laranja até que fica bom, laranja e limão, mas assim, gotas de chocolate, não é legal. Tá vendo aqui? Tô vendo. Ela faz assim, uma massinha, uma bolinha. bolinha. Ela ficou ainda um pouco seca. Mas dá perfeitamente para trabalhar. Põe ela num saco. Eu coloco assim e coloco ela aberta. Há quem coloca... Aberta não, só dou umas apertadinhas. Há quem já abre ela inteira. Eu coloco assim e ponho na geladeira. Porque é uma massa que a gente trabalha ela gelada. Ah, é? E não quebra gelada? Não, porque assim, se eu tiver com ela mole, na hora que eu colocar o cortador, ela já fica toda mole e ela pode perder a forma. Entendi. Então aqui vai pra geladeira. E quanto tempo ela fica? Então, ela dura no congelador até 30 dias. Ela assim? Ela sim. E eu consigo manusear depois tranquilamente. Se eu colocá-la no congelador uma hora e pouco, ela já estiver bem durinha, eu já posso usar. Já pode. E a massa já foi pra geladeira, agora ela tá aí. E agora, o que eu faço, Paula? Então, aí a massa tá aqui, né? Olha, eu vou continuar com a ideia de que eu não vou manusear muito ela. Quanto menos eu manusear, vai ser melhor. Eu só ajusto ela aqui, né? Eu coloco sempre, pode ser o plástico, o papel manteiga, né? Eu abro sempre entre 2 plásticos. Entre 2 plásticos. Isso. Aí vai abrir a massa. O rolo, a pessoa pode usar o rolo que ela tiver na casa dela mesmo, né? O ideal para a gente ter uma massa, um biscoito nivelado, é sempre ter alguma coisa aqui, uma régua, né? Eu tenho isso aqui, que ele tá nivelando. Mas se a pessoa tiver uma régua, ou alguma coisa que tenha a mesma altura, né? Coloca dos lados e rola o rolo em cima. Aí ele vai nivelar. Vai nivelar a massa. Porque só com a mão a gente não consegue, né? Manter. Aí a massa lisinha. Aí uso umas forminhas. Esses coloca cortadores no trigo. Tem para vender. Eu passo só para ele soltar melhor. Esses cortadores tem para vender fácil em algumas lojas. Várias lojas, né? Isso. Olha aqui, tá bonitinho. Que fofura. Não precisa untar, porque é a base de manteiga, né? Então a gente não precisa untar, não precisa nada. Esses aqui são pessoas artesãs mesmo, né? Que fazem também cortadores, então a gente consegue encomendar do modelo que a gente quer, né? E pode também fazer na mão. Faz o desenho, corta numa cartolina, alguma coisa. E pronto, use a criatividade, como a gente estiver em casa. Depois que eu tirar ele, né, deixar a forminha deles, quanto tempo que eu deixo no forno? Então, é muito rápido também. O forno vai estar pré-aquecido 180 graus. E o forno pré-aquecido 15 minutos, a gente... Vai depender sempre do seu forno, né? Começa lá com... No meu forno é 12 minutos, mas o meu forno é bem potente. O meu forno da minha casa mesmo, que eu usava antes, passava bem de 15 minutos. O que a gente precisa? Só que ele esteja dourado, né? Que ele comece a dourar. Eu gosto dele um pouquinho mais dourado. Uhum. Aí a gente coloca no forno.
Que legal. Então coloca ele no forno, pré-aquecido, uns 15 minutinhos. Uns 15 minutos, até ver que ele começou a ficar dourado e só tirar. E daí ele fica daquele jeito ali, é isso? Aí a gente vai... E aí eu vou decorar o meu biscoito. Exatamente. Como que eu posso, o que que eu posso usar para decorar o meu biscoito? O que você usa? Fica, tá vendo? Só aqui, decoradinho. O que que eu uso? Eu uso glacê real. O glacê real é comprado pronto, um pó preparado para glacê real. Tem várias marcas no mercado. Ele é bem fininho, ele é à base de clara de ovo e açúcar. Ele é bem fininho e ele faz essa casquinha durinha. Então, qualquer marca que você comprar, vai ter instrução do fabricante de quanto de água. Normalmente é 500 ml de glacê e 80 ml de água. Você não precisa bater o pote todo, você pode bater menos. Bater menos do que você for usar. Aí você vai porcionando a quantidade de água, né? E aí você já tem ele prontinho ali, é esse prontinho? Aqui, isso. O ponto dele vamos só vou fazer mostrar com ele. rapidinho. Ok. Só mais ou menos o ponto que ele fica aqui. Para as pessoas verem em casa como é que elas vão fazer. Tá vendo? Ele fica bem firme. É um preparo bem firme. A gente consegue mostrar, pessoal? Aí ele já tem o pontinho aí? Empresta ele pra mim que eu vou mostrar aqui esse ponto, só pra mostrar pras pessoas o ponto do glacê. Vou pôr numa colher pra você. Aqui, ok. Aí ele tem que ficar nesse ponto aqui. Isso. Legal. Ponto bem firme. Bem firme mesmo. Porque aí, a partir desse ponto, você faz o que você quiser. Você vai colocar ele num baúzinho, vai espirrar o melhor amigo da biscoiteira. O melhor amigo de quem faz biscoito é o borrifador. É o borrifador. A gente vai borrifando água e vai chegando na cor que a gente quer. Legal. A gente usa o corante cheiroso, líquido gel, né? E primeiro colore e depois mistura bem, daí vai espirrando a água até chegar no ponto que você quer. E a gente decora do jeito que a gente quiser. Do jeito que você quiser. Aqui, no começo, principalmente, a pessoa vai ter... Não sei se a câmera vai pegar aqui. Pra gente fazer uma decoração, sempre a gente precisa fazer a linha de contenção. Para que o que a gente for colocar dentro dele não vaze. Entendi. A gente faz o contorno dele, então. A gente faz o contorno dele. Aqui eu trabalhei com um ponto de contorno e um ponto de preenchimento, que eu trouxe pronto já. Não necessariamente você precisa... Você pode conseguir aí um ponto intermediário. Mas quando tá começando, sempre de preferência faça esses 2 pontos. Que coisa linda. E ele demora para secar em temperatura ambiente. Ó, isso aqui é fácil de encontrar. Pode ser uma agulha de boneca. Eu vou tirar a luva agora, tá? Para eu segurar melhor. Mas pode ser um palito de dente também. O que você se adequar melhor para fazer. Ele em temperatura ambiente, ele vai demorar até 24 horas para secar, dependendo do tempo. E aí eu deixo ele num lugar que não pegue sol? Pode deixar dentro do forno, guardado. Agora, uma dica, eu usei bastante tempo, aquecedor de ambientes. Seca rápido, acelera a secagem e ele fica mais brilhante. O forno, 3 minutinhos no forno aquecido a 180 graus. Aí ele seca também. Ele seca, mas ele forma pelo menos uma casquinha, onde você consegue vir com outros detalhes. Se eu for fazer, né, os biscoitinhos, aprendi a fazer, vou fazer para vender, quanto que eu posso vender mais ou menos em média? Eu vendo por saquinhos? Como que eu vendo? Eu vendo sempre por unidade, Unidade. Né? O biscoito, o preço inicial meu, num biscoito aqui, desse padrão aqui, é R$8. R$8. A unidade. Legal, hein? Ele tem, por causa de todo esse trabalho manual que ele tem, né? Totalmente manual. Totalmente artesanal. Isso. E a gente pode fazer muitas coisas, né? Eu tenho aqui uma placa, ó. Esse eu fiz ontem. Isso tá aqui, eu fiz isso ontem. Então já tá bem sequinho, durinho, bem durinho mesmo, né? E eu posso fazer a decoração aqui, ó. Vou fazer um tercinho, porque é um biscoito de batizado, né? Então,
fazer como se fosse um tercinho aqui. Gente, que coisa linda! Aí você tem um tercinho. Um tercinho. Que coisa linda, Paula. Arrasou, né? Muito obrigada. Eu vou passar aqui os contatos para vocês que quiserem saber um pouco mais da Paula. O Instagram é o @docevita_biscoitaria e o Facebook é Docevida Biscoitaria e o Facebook Docevida Biscoitaria também. Exatamente. Paula, muito obrigada. Eu que agradeço pela Volte oportunidade. sempre. Obrigada, viu?